Olá, muito bom dia a todos, seja muito bem-vindo a mais um programa Como Viver de Renda Fixa aqui no canal da Infomoney. Eu, Roberto Indec, analista-chefe da Rica Investimentos, hoje estou para tirar dúvidas dos leitores, né? Toda semana a gente recebe uma série de dúvidas, aliás, não só aqui no Infomoney, lá no meu canal do YouTube, também no Radar do Dinheiro, também recebo uma série de dúvidas e engajamento interessante que a gente tem com o pessoal nas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube principalmente, algumas vezes no Twitter também. Enfim, é importante sempre que a gente passe as informações para as pessoas e passe de uma forma correta, né? Com qualidade, obviamente, e que para cada pessoa consiga absorver que daquilo ela possa melhorar e buscar uma rentabilidade melhor para os seus investimentos, seja no curto, médio ou longo prazo. Eu vou repetir uma frase que eu repito em praticamente todos os vídeos, mas como sempre tem gente nova nos assistindo, eu acho que é sempre importante. Antes de você investir qualquer dinheiro que seja, você precisa primeiro definir 3 pilares: perfil, prazo e objetivo. O perfil, se você é conservador, moderado ou agressivo. O seu prazo de investimento, se é curto, médio ou longo prazo. E aí, quando eu falo de prazo, eu estou falando muito mais... Quando eu estou falando de prazo, eu estou falando muito mais de curto prazo em até 1 ano. Quando eu estou falando de longo prazo, eu falo em até 5 anos, porque aqui no Brasil a gente tem essa questão que as coisas mudam muito rápido e surgem oportunidades muito interessantes nesse prazo. Então, acima de 5 anos já acho muito tempo, apesar de que muitos visam aposentadoria e aí olham muito mais aqueles títulos do Tesouro Direto de longuíssimo prazo, 2035, 2045. Não é que eu ache ruim, é que eu acho que tem coisas que podem surgir no meio do caminho que possam ser mais interessantes do que deixar o dinheiro alocado, vamos chamar assim, entre aspas, preso nesses títulos do Tesouro de longo prazo. E por fim, o objetivo, você comprar um carro, uma casa, se acumular patrimônio, enfim. Então, eu acho que tudo isso é importante dessa definição desses 3 pilares antes de você realizar qualquer tipo de investimento. Aí vamos lá então para algumas dúvidas dos leitores e aí para os próximos programas também a gente já deixa esse canal aberto, esse espaço aberto para você também que quiser mandar suas dúvidas para Infomoney e que a gente possa ler a sua dúvida aqui no programa. O Edilson Filho perguntando: sou investidor conservador e gostaria de aplicar R$200 todo mês para garantir meu futuro. Qual o melhor investimento? Olha, não só o Edilson, o Matheus aqui da nossa produção também fez o mesmo tipo de pergunta antes de entrarmos aqui no ar. É importante que eu acho que tem muita gente, principalmente aqueles investidores iniciantes, né, que não sabem por onde começar, por exemplo, e R$200 num modelo conservador eu acho que pode ser interessante para começar a entrar nesse mundo dos investimentos, né? E aí você tem poucas opções. E aí poucas opções no sentido do lado mais conservador, eu digo, porque sempre quando você entra, você não sabe se você tem um perfil arrojado, moderado, ou se é um pouco mais agressivo. Então começa no modo conservador e aí você vai passando passo a passo para se descobrindo um pouco mais, isso é sempre importante. Então R$200 por mês, títulos do Tesouro Selic, eu acho que é uma das poucas opções que a gente tem nesse valor e no modo conservador. E aí quando você juntar, por exemplo, R$1.000, eu acho que já pode começar a pensar, a olhar outras alternativas de investimento, seja ainda no mercado de renda fixa ou até já começando a resgatar um pouco desses recursos pensando no mercado de renda variável, de novo, para se descobrir, ver se realmente é isso mesmo que você quer, se você é conservador ou se você pode entrar no mercado de ações, acompanhar um pouco a dinâmica da bolsa, aproveitar que a gente está aí quase que na máxima pontuação histórica, né? Bolsa de valores que andou muito forte nos 3 anos somados, 2016, 17, 18, expectativa para 19 também é positivo. Enfim, mas para quem está começando, Tesouro Selic com R$200, eu acho que essa é a alternativa. Uma outra pergunta, o Lucas Pereira perguntando: tem a quantia de R$7.000 parada e 3.000 livres todo mês. Gostaria de saber se existem planos de investimento como CDB e CDI que me permitam iniciar o plano com esse primeiro valor e mês a mês injetar o segundo valor. E caso positivo, qual seria a projeção desses planos? Minha projeção é de cerca de 5 anos, sem retirar o dinheiro, mas se existir outras opções interessantes com mais ou menos tempo, também me interessa. Ou seja, falou tudo e não falou nada. Por que eu digo isso? Porque foi uma pergunta extremamente abrangente, você vê que confundem-se, ou se confundem, né, para o pessoal que me corrige sempre no português aí, algumas questões, se existem planos de investimento como CDB e CDI. Na verdade, o CDB é um investimento, o CDI ele é um índice de referência da taxa de juros no nosso país, ou seja,
um CDB que ele pode render, por exemplo, 100% do CDI. Não existe o CDB ou o CDI, tá? São questões aí complementares. Mas passando aqui, se ele tem a quantia de R$7.000 parada e 3.000 livres todo mês, eu acho que esses 7.000, aqui ele não disse se ele é conservador, moderado, agressivo. A única coisa que ele diz aqui que a projeção é de 5 anos sem retirar o dinheiro. Eu acho que desses 7.000 parado, por exemplo, pode estar num CDB aí que pague, por exemplo, 115% até 120% do CDI. Eu acho um número interessante para quem é conservador, e com esses R$3.000 livres todo mês. Quando eu falo nesse CDB de 120% do CDI, é claro que ele tem que ficar parado aí próximo de 2 anos. Parado que eu digo porque são as opções que são fornecidas aí para os investidores. E os 3.000 livres todo mês aí pode ser trabalhado, todo mês surgem oportunidades novas, né? Seja na renda fixa, seja em fundos de investimento, ou seja na renda variável. Eu acho que tem muitos ativos, eu tenho falado aqui nas últimas semanas, muitos ativos de crédito privado, CRI, CRA, debentures, que possam vir a surgir agora em 2019, interessantes em função dessa perspectiva do crescimento aí de privatizações e concessão no nosso país. Então fique atento, mas de novo, R$3.000 livres todo mês para investir, vale a pena todos os meses você buscar novas informações sobre opções ou alternativas de investimento para aquele mês, inclusive mesclando renda fixa, multimercado, renda variável, crédito privado. Eu acho que tudo isso pode se confundir ou pode ser confuso para as pessoas que estão iniciando, mas isso também quer dizer que a pessoa ela vai se preocupar com o dinheiro dela, né? Ela vai buscar um pouco mais de informações, sem dúvida alguma. Tem que estar sempre a par, antenado, ler um pouco de notícias, pesquisar muitos grupos aí de comunidades, por exemplo, no Facebook, vídeos de especialistas e analistas no YouTube, o material das próprias plataformas digitais de investimento, como a gente chama da XP e da Rico, também fornece informações diversas sobre oportunidades de investimento, enfim. Então esses 3.000 livros eu acho importante muito mais para isso. Outra questão aqui, o Eduardo Rosa, visto que tantos fundos DI quanto as LCIs estão próximas de 100% do CDI, qual seria uma boa diferença que compense o IR? Aqui o Eduardo Rosa também confunde um pouco as coisas, tá? Por exemplo, quando a gente fala em fundos DI, a gente está falando em fundos conservadores, né? Aqueles fundos praticamente referenciados que vão render próximo ali entre 95% e 100% do CDI. Mas quando ele fala em LCI que está próximo do 100% do CDI, se essa LCI está próximo de 100% do CDI, ela é isenta de imposto de renda, né? Então, naturalmente, ela vai ter uma rentabilidade melhor do que aquele fundo DI. A grande diferença é a questão da liquidez. Num fundo DI, provavelmente você vai poder resgatar diariamente, e numa LCI que pague 100% do CDI, provavelmente você vai precisar ficar com ela alocado esse capital um tempo, provavelmente 6 meses, 1 ano, não sei onde que ele observou uma LCI com essa taxa, mas tem essa questão da liquidez. Mas sem dúvida, em termos de rentabilidade, a LCI 100% CDI é melhor do que o fundo DI em função da isenção do imposto de renda. Bom, outra pergunta. Sou o Gabriel, tenho 23 anos, sou novo na área de investimentos e minha dúvida seria para uma aplicação de um montante de R$10.000. Qual seria o ideal? Fundos DI ou fundo de renda fixa? Qual dos dois seria mais rentável? Gabriel, a gente fez essa pergunta, a gente respondeu essa pergunta há cerca de 2 ou 3 programas atrás, mais ou menos, falando um pouco dos fundos DI e fundos renda fixa, né? A diferença entre as dois, claro que um fundo DI também é de renda fixa, mas ele é ainda mais conservador. O fundo de renda fixa ele pode ir um pouco além no sentido de ter crédito privado, que é o CRI, o CRA, né? Certificados de recebíveis imobiliário do agronegócio, debentures de infraestrutura, essa última com isenção de imposto de renda, CRI e CRA também tem isenção do imposto de renda. Então, como ele tem 23 anos e ele é novo, ele tem R$10.000, o que eu sugiro? Eu sugiro que, por exemplo, desses 10.000, claro que ele vai ter que olhar o perfil dele de novo, se ele é conservador, e aí só como ele é muito novo, ele pode ser um pouco mais agressivo, né? Porque o tempo joga ao seu favor. Então é possível você ter um perfil, inclusive, um pouco mais moderado e começar bem de leve aí no mercado de ações, com alguns fundos de ações também, a partir de R$1.000 também, por exemplo, você já pode começar a investir. Acho que tem fundos de ações, se eu não me engano, a partir de R$500. Enfim, tem um leque de opções
muito interessante para você buscar. E, de novo, por ter 23 anos, você pode ainda ter um perfil um pouco mais arrojado. Claro que isso vai depender de cada um, mas estou falando muito mais pela questão da idade. Tá? Pela questão da idade, você tem o tempo ao seu favor, então é importante isso. Outra pergunta, Maria Celeste, gostaria de fazer um investimento em médio prazo, 5 anos. Eu já considero longo prazo, né? Com aportes mensais que renda mais que a poupança. Aí tá fácil, né? Porque render mais que a poupança, quase todos os investimentos, ou praticamente todos os investimentos de renda fixa, considerando que a poupança ela rende 70% da taxa de juros no nosso país, né? Hoje em 6,5%, então mais a TR, né? Taxa referencial que praticamente não serve para nada. Então você tem aí uma perspectiva de que a poupança rende esse ano 4,5% ao ano, que é praticamente muito pífio, não dá nem cerca de 0,4% ao mês, considerando que os juros se mantenham nesse 6,5% ao longo de todo o ano de 2019. Uma reserva para a compra de um carro quando minha filha completar 18 anos. Faltou aqui dizer quantos anos a filha tem, talvez seja esse investimento em médio prazo, 5 anos, né? Pensei em aplicar valores mensais de mais ou menos R$500. Gostaria de saber qual o melhor investimento nesse caso. Pensei em Tesouro IPCA 2024 ou Tesouro Pré-fixado 2025. Qual a sua sugestão? Olha, entre o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, eu ficaria com a segunda opção, um tesouro indexado à inflação, muito mais porque você está pensando em 5 anos. Claro que, diferentemente do que ocorreu em anos anteriores, a gente não tem expectativa da inflação explodir. Claro que isso vai depender muito da reforma da Previdência ser aprovado ou não em 2019 lá no Congresso Nacional e que também ela seja consistente, senão a gente pode sim ver a inflação e os juros começando a embicar um pouco para cima aí com uma perspectiva de curto e médio prazo. Mas considerando que a reforma da Previdência vai passar e que a inflação ano passado foi menos de 4%, foi 3,7%, esse ano a perspectiva também é essa, 2019, para 2020 também, a inflação não explode de um dia para o outro, obviamente. Então, e eu prefiro muito mais, pensando num prazo de 5 anos, estar indexado à inflação em função muito mais das perspectivas, e não só das perspectivas, mas das mudanças no nosso país, como são muito rápidas e muito dinâmicas. Enfim, como você já tem um objetivo de comprar um carro, eu acho que o Tesouro IPCA aqui é um pouco mais factível, até pela taxa que vem apresentando o Tesouro Pré-fixado, que eu acho que é uma taxa aí relativamente baixa para você ficar presa num ativo durante muito tempo. Tá bom? Eu acho que, em geral, são essas perguntas. A gente tem muitas outras para serem respondidas, né? Eu, pelo menos, tenho aqui, eu recebi outras diversas. O objetivo é que ao longo dos próximos programas a gente também possa entrar aqui nesse mesmo programa, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, para responder muito mais dúvidas dos nossos leitores, ouvintes e aqueles que nos assistem, seja através do Facebook ou no YouTube. Beleza? Então, novamente, queria convidar todos vocês que ainda não conhecem o meu canal No Radar do Dinheiro, no Facebook ou no YouTube. Sigam lá, que também vou postar esse vídeo lá e tem muitos outros que a gente fala dos temas de investimentos. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.